Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, muito boa noite. Que o meigo nazareno, guia de nossas vidas, esteja sempre conosco. Na verdade, ele sempre está, né? Nós é que às vezes aqui saímos da presença dele. Gente, é um prazer grande, muito grande para mim estar nessa casa de amor que nos acolhe, e eu fiquei muito feliz, né, de saber que a mentora da casa é exatamente a Madre Teresa. A Madre Teresa, ela tem uma frase que muito me inspirou quando eu nem era espírita. Em 89, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: a única coisa que o ser humano deseja é se sentir amado. Então, repara que eu, naquela época, eu não era psicólogo, eu não era espírita, a minha vida era toda na área técnica, e eu fui tocado por essa palavra da Madre Teresa. E isso daí me fez virar espírita, me fez virar psicólogo, né? Então eu sou muito grato à nossa querida Madre. Mas hoje nós vamos falar sobre a cultura do afeto. Primeira pergunta, olha, eu gosto de interagir com o pessoal, tá? É uma mania minha, eu acho que fica mais agradável. Na visão de vocês, qual é a diferença entre amor e afeto? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? O que diferencia o afeto do amor? Eles são quase a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. Tem uma diferençazinha. O amor é mais profundo. Hã? O amor é mais profundo. Sim, o amor é mais profundo. Mas o afeto tem uma característicazinha que é interessante. Sabe o que é? É que o afeto é a comunicação do amor. A maioria das pessoas, elas não se sentem amadas. Tem um filme em que o pai tinha 2 filhos e o pai era um treinador de natação. Então os 2 filhos nadavam de forma olímpica, né, competitivamente. E os 2 filhos, na verdade, competiam pelo amor do pai. E um deles chegou a ser campeão mundial de natação e ele nem assim se sentiu amado pelo pai. Olha que coisa. Quer dizer, ele dedicou a vida dele a fazer o que o pai queria e nem assim ele se sentia amado pelo pai. Então, a coisa que eu acho mais importante é a gente fazer o outro se sentir amado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma senhora que ela viajou uns 3.000 quilômetros para visitar a netinha. E ela percorreu várias lojas, ela comprou um vestido mais caro, que ela achava que ia ficar melhor na neta. Então veja bem, ela fez tudo isso por amor. Aí ela pegou e deu o vestido para a neta. Aí a neta experimentou. Quando a neta experimentou, a menina tinha engordado e ficou pequeno o vestido. Aí a avó chegou e falou assim: pois é, né? Você engordou? O que aconteceu? Ela fez um gesto de profundo amor, mas faltou afeto. Ela não comunicou o amor, percebe? Não foi intencional, foi uma palavra infeliz. Mas essa palavra infeliz tirou o afeto. Então, é muito interessante a ideia de você fazer o outro se sentir amado. Eu estava no atendimento fraterno lá da nossa casa, lá no Pedregal, perto do Valparaíso,
E veio uma moça que chegou e disse assim: olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar, mas eu venci isso e vim aqui conversar com você porque eu trabalhava lá numa outra casa e a cozinha lá não era lá essas coisas. E eu também não cozinho muito bem não, mas faço uma coxinha, e uma coxinha de galinha, e as pessoas gostam, lá na minha casa. Então eu venci aquela dificuldade de falar, fui lá na cozinha e ofereci a ideia de fazer umas coxinhas de galinha para a cozinha do Centro Espírita lá. E as pessoas simplesmente falaram: não, a gente não precisa disso aqui, não, tal, trataram ela com extrema frieza, entende? E ela simplesmente deixou de ser espírita a partir daquele dia, por causa daquela frieza. Mas a dor, né, faz coisas maravilhosas. E ela tinha uma dor psicológica que acabou trazendo de volta a nossa casa. Quer dizer, a casa que ela frequentava era outra instituição, mas eu trouxe de volta uma casa espírita. Aí eu percebi o drama dela e ela falou assim: eu preciso dar um pulinho no banheiro. E ela foi no banheiro. Aí nesse meio tempo eu fui e fui até a cozinha. E cheguei na cozinha e falei: olha, eu estou com uma moça que quer fazer coxinha para a cozinha. E eu queria explicar para o pessoal da cozinha que ela exatamente estava precisando de afeto, precisando de carinho. Só que nesse momento entraram várias pessoas com várias caixas. E as pessoas com quem eu estava falando tiveram que coordenar: não, bota aqui, suba aqui, deixa eu abrir aqui, não sei o que e tal. E eu fiquei impedido de continuar o diálogo. Aí a moça sai do banheiro e volta para a sala do atendimento fraterno. Então eu tive que voltar para a sala do atendimento fraterno e falei assim: bom, depois eu explico para ela, para a pessoa da cozinha, o que era mais importante, que era a questão do afeto, e não a questão da coxinha que eu tinha explicado. Aí eu estou lá conversando com a moça, de repente saem duas pessoas da cozinha e entram dentro da sala do atendimento fraterno. E eu fiquei branco, né? Eu falei: nossa, essas duas vão dizer aí que não precisa, vão repetir o drama da moça, né? E eu estava ali sem saber o que fazer. Aí as duas da cozinha chegaram e disseram assim: querida, que coisa boa, a gente precisava tanto de alguém que fizesse coxinha, seja muito bem-vinda, olha, foi Deus que mandou você aqui, não sei o quê. Quando eu olhei para a moça, ela simplesmente estava chorando, não falou nada, não conseguia falar, ela estava chorando de emoção, entende? Percebe a importância do afeto? Então, eu afirmo uma coisa para vocês. Na minha visão, o que caracteriza a qualidade de uma casa espírita é o afeto que a casa tem com a comunidade e com os trabalhadores. Faça isso acontecer e a casa vai estar sempre na seara de Jesus. É lógico que nós temos duas asas: a asa do amor e a asa do conhecimento. A asa do conhecimento, ela é fundamental, mas nunca deixe de ter afeto. Vocês não têm ideia de como existem buracos emocionais no coração das pessoas. Eu olhei essa frase aqui, ó: o que eu faço da minha grande dor? Vocês sabem o que é essa grande dor? Essa grande dor é exatamente a pessoa não se sentir amada. Hoje nós vivemos um momento de muita solidão. As pessoas têm meios tremendos de comunicação, a população cresceu, mas às vezes no meio de uma família grande, todas sentadas em volta da mesa ou do sofá, mas cada um se sente só. E isso está fazendo uma quantidade gigantesca
de depressão e pior, do suicídio. Tudo isso é filho da falta de afeto. Então, nós espíritas precisamos botar como diretriz nossa a ideia de nós darmos afeto, de nós comunicarmos amor às pessoas que nos procuram. A pessoa que vem conversar com a gente, ela precisa sair de perto de nós melhor do que quando entrou. Cada um que procura uma casa espírita geralmente tem uma dor. Se você chegar e estiver junto com ela, você ajuda bastante nessa dor. Eu participei como voluntário do CVV, o Centro... Valorização da vida. Isso. E lá tinha situações em que você não podia fazer absolutamente nada. Eu peguei um caso, por exemplo, que o camarada vinha dirigindo e ele teve um acidente, ele dormiu e matou a família toda dele. Entende? Então, não há nada que eu pudesse falar ali que fosse diminuir o fato, que fosse resolver a situação dele. Mas o que ele queria não era isso. Ele não foi lá para que eu resolvesse a situação dele. Ele foi lá porque ele estava no fundo do poço. E o que ele queria? Ele queria que alguém desse a mão para ele e dissesse assim: eu estou com você aqui. Entende? Então, quando você faz isso, é afeto que você está dando. Então, o melhor jeito de você ajudar as pessoas na dor delas é através do afeto, de você comunicar o amor. E é isso que a gente vai falar aqui para vocês. Você tem aquele passadorzinho? Não tem não, né? Não. Então, olha só, nós temos vários pilares e eu digo para vocês o seguinte: o primeiro pilar só um comentário. Você tem a doutrina espírita como base, temos a autorresponsabilidade. Por que a autorresponsabilidade? Porque existem duas situações na vida. Eu vou te deixar. Como é que você quer? Onde é que você quer que eu fique mais pertinho? Mais para cá? Tá, eu vou procurar não sair, ficar aqui então. Estou atrapalhando vocês? Não? Tá? Então, olha só, gente. Tem duas situações na vida que a todo momento a gente se confunde. Você pode ser vítima da vida ou você pode ser protagonista dela. Na hora que você assume a autorresponsabilidade, você está escolhendo ser protagonista da sua vida. Então, a autorresponsabilidade é um pilar da cultura do afeto, que as pessoas precisam querer melhorar. Muito bem, mas o primeiro pilar é o adocicamento interior. Nós precisamos nos adocicar. A todo momento, nós cometemos atitudes grosseiras com as pessoas. Às vezes, não tem nada a ver com a tua intenção. Você estava até com uma intenção amorosa. Só que a tua palavra foi infeliz, o teu gesto foi infeliz, né? E a pessoa ficou melindrada, a pessoa ficou magoada, ainda que injustamente, mas se você filmasse o que aconteceu, você ia vir dizer: nossa, eu falei isso, não foi minha intenção, mas você fez isso para a pessoa, sabe? Eu já passei por situações em que, por exemplo, eu estava com uma amiga minha que estava desempregada e eu encontrei uma outra amiga que era dona de um curso de inglês. E aí, o que eu fiz?
eu falei assim, bom, eu vou tentar intermediar entre as duas para que, quem sabe, daqui não consiga resolver o problema dela. Só que, no afã de fazer isso, eu, sem querer, dei de costas para essa minha amiga desempregada. E fiquei conversando com a outra, mas pensando o tempo todo em ajudar essa minha amiga desempregada. Entende? Quando eu me virei para exatamente apresentar ela, o que aconteceu? Essa minha amiga desempregada tinha ido, nós estávamos naquela lanchonete lá na BR-060, meu nome é Genivar. E a minha amiga se sentou numa mesa, né? E eu falei assim, mas que coisa absurda. Quer dizer, eu estou aqui me esgoelando para tentar arranjar um emprego para ela e ela tem essa atitude absurda de se afastar, né? Que falta de consideração, foi o que eu pensei. E aí, continuei a conversa com essa outra minha prima que era dona do curso de inglês e eles foram embora e tal. Quando acabou, eu fui conversar com essa minha amiga que estava desempregada e ia falar para ela, puxa, mas eu estava conseguindo um emprego para você. Aí ela virou para mim e falou, eu entendi que você não queria a nossa presença, que você me deu as costas e ficou dando atenção para outra. Percebe? A minha intenção era exatamente o oposto. Mas a minha atitude foi uma atitude infeliz. Eu não percebi que eu tinha dado as costas para ela. Então o que me faltou? Adocicamento interior. Entende? Então, olha que coisa interessante. Quanto mais a gente se adocica por dentro, mais sensível nós vamos ficando. E isso nos permite fazer com que as pessoas se sintam amadas. Faz nós transmitirmos amor para ela, comunicarmos amor para ela. Entende? Então, nunca esqueça desse pilar, porque esse pilar para mim ele é vital. Para você ter afeto, você precisa comunicar amor através do adocicamento interior. O segundo pilar é a gente atuar em família. Repara só o seguinte, quem chama Deus de Pai, precisa chamar o outro de irmão. Gente, é uma coisa tão óbvia, não é? Mas nós não fazemos isso. Eu participo, tenho toda a convicção espírita, sou palestrante espírita, falo em nome da doutrina, mas eu participo de uma célula evangélica. Por quê? Porque eu acho que você tem que entender que todos somos irmãos. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Lá no Pedregal, o diretor lá do nosso núcleo, ele atendeu um grupo de pessoas que era testemunhas de Jeová. E ele acolheu aquelas pessoas com tanto amor, com tanto adocicamento interior, que as pessoas acharam que ele também era testemunha de Jeová. E ele, espírita convicto, né? Mas tinha esse adocicamento em alto nível. E no final, o pessoal chegou, pastor, foi um grande prazer a gente visitar aqui a sua casa. Ele não, eu não sou pastor. Né? Mas é exatamente isso que importa, entende? É você tratar todos como irmãos. Né? Então, atuar em família. Então, por exemplo, dentro de um centro espírita, todos são irmãos. Os trabalhadores são irmãos entre si. A comunidade é irmã. Os vizinhos que não são espíritas e nem frequentam a casa também são irmãos. As outras casas espíritas também são irmãos. Se tiver uma igreja evangélica aqui do lado, também são irmãos. Percebe? Então, tenta pensar em todos como uma grande família. Isso é importantíssimo para a cultura do afeto. A terceira questão, validação afetiva. Só uma perguntinha, da outra vez que eu estive aqui, quantos de vocês estavam presentes?
maioria não, né? Tá certo. Só que não repetir muitos conceitos. Então, imagina que o seu filho chega para você, ele tem lá um boletim. E ele tirou 9 em História. Ele tirou 10 em Artes. Ele tirou 8 em Português. E ele tirou 3 em Matemática. O que te chama a atenção nesse boletim? 3. O que você falaria para o teu filho? Eu preciso melhorar nesse ponto. Tá. Agora, Manter os outros. Tá. Agora, a tua intenção é uma intenção cheia de amor, certo? Você quer que ele melhore porque você percebeu ali uma dificuldade dele. Você sabe como é que ele vai entender isso? Não, para ele, é como se você estivesse dizendo assim, olha, você não tem valor, a tua nota é 3. O resto é secundário. Ele nem vai lembrar que você elogiou as outras notas. Entende? A única coisa que ele focalizou daquilo, a única fotografia que ele bateu dali, foi, meu pai falou que a minha nota está horrível. E o pior, ele vai interpretar que aquela nota dele não foi uma circunstância. Aquela nota dele é a nota da pessoa dele, percebe? Agora, imagina como é que seria legal se você fizesse o contrário. Se você chegasse para ele e falasse, caramba, 10 em artes, sempre tive vontade de ter um filho artista. 9 em português? Nossa, quem sabe a gente não vai ter um escritor dentro da família. 8 em história? Que coisa fantástica. Vai ter um Leandro Carnal aí, né? Na família, que coisa fantástica. Filho, parabéns, você é muito inteligente, você vai ser um talento da nossa família. Aí, você chega, você já validou, ele se sentiu validado, ele sentiu que ele tem valor. Sejam bem-vindos, viu? Aí vocês imaginem essas pessoas, o seu filho se sentindo lá em cima, assim, eu tenho valor, né? E aí você chega, mas filhão, olha só, teu pai é engenheiro, a tua mãe é arquiteta. A gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai fazer uma concentração aí para você estourar a boca do balão em matemática no mês que vem. O que você está fazendo com ele? Você está super motivando ele para, no mês que vem, ele gabaritar a prova de matemática. Principalmente agora que você validou a figura dele nas outras matérias. Então ele vai raciocinar assim, bom, eu sou uma pessoa inteligente. Por um acaso eu fui mal em matemática, mas eu sei que eu tenho capacidade, com a ajuda dos meus pais, vou gabaritar a matemática na prova que vem. Percebe a diferença? Então, muito cuidado com isso, porque uma coisinha simples que você fala, uma coisinha negativa que você fala, às vezes marca uma criança para o resto da vida. Eu me lembro que meu pai deu uma serra tico-tico para nós brincarmos. E eu tentei cortar, tinha um bonequinho lá, e eu fiz uma barbeiragem e decepei o teto do boneco. Aí o meu pai virou para mim e disse assim, deixa o teu irmão fazer. Você nunca teve muito jeito com essas coisas manuais. Até hoje, eu tenho dificuldade com coisas manuais. Entende? Percebe o quão importante é? Veja bem, a intenção dele foi a melhor possível, não foi uma coisa, não foi uma má intenção. Só que nós temos que ter a ideia, a psicologia diz o seguinte, você tem intenção, mas você tem ação. A intenção dele podia ter sido a melhor possível. A ação dele foi um desastre. Entende? Por quê? Porque ele, ao invés de me validar, ele na verdade fez o contrário. Certo? Então, a validação é algo muito bacana na cultura do afeto. Porque você fazendo as pessoas se sentirem com valor, elas vão se sentir amadas. Aí nós vamos para o quarto pilar,
que é a comunicação não violenta. Existe um livro não espírita do Marshall Rosenberg. Esse Marshall Rosenberg, ele era um psicólogo da época dos direitos civis americanos. Naquela época que os negros adquiriram o direito de ir para a faculdade, né? E a função desse psicólogo, era exatamente acolher aqueles irmãos negros dentro daquela comunidade branca. Existe uma foto famosa que vocês acham fácil na internet. Você vê uma menina negra entrando na faculdade e as feições todas de ódio dos brancos, né? E aí, o que ele fez? A grande sacada da comunicação não violenta. Ele diz o seguinte: na comunicação violenta, você não tem o bom e o mal. O que você tem são necessidades diferentes. E aí, o que ele observou? Ele observou que os nossos irmãos negros, eles não tinham afeto. Eles entravam dentro da universidade, né, e eram discriminados, eram ridicularizados. Então, havia uma necessidade de aceitação, de validação deles, né? E os irmãos brancos, por que eles faziam aquilo? Eles faziam aquilo porque, na verdade, havia um desnível de educação dos brancos, dos negros que estavam recém-saídos da escravidão. Então, os negros pegavam, usavam o banheiro, deixavam o banheiro todo sujo, né? Rabiscavam a parede, tinha uma série de coisas que eles não faziam, não era por maldade, porque eles não tinham uma educação tão refinada que nem a dos brancos. Então, os brancos também tinham a sua necessidade, entende? E aí, o que o Marshall Rosenberg fez? Ele pegou e disse: gente, nós temos que conversar. Os brancos precisam falar para os negros o que eles devem fazer para que as necessidades dos brancos sejam atendidas. E os negros também precisam conversar com os brancos e mostrar para eles quais as necessidades deles que precisavam ser atendidas. E ele ficou um exímio negociador disso. Até o ponto de que o Rosenberg foi chamado para apaziguar nações. Vocês lembram lá em Ruanda, quando teve aquele massacre, tinham duas etnias, e uma etnia tinha uma ligeira diferença com a outra, e acabaram que eles começaram a se odiar. Aí você via vizinhos que iam lá e metralhavam a casa toda da outra etnia. Obrigado, querido. Entende? E aí, o que ele fez? Ele conseguiu uma coisa extraordinária. Quando acabou a guerra, quer dizer, você imagina, você mora aqui, o teu vizinho matou toda a tua família. E a função do Rosenberg era apaziguar essas pessoas. E a solução que eles encontraram não era de separar, era exatamente de fazer eles se integrarem. Né? Então, como é que ele fez isso? Ele mostrou a necessidade de parar de julgar o outro e de cada um mostrar a sua necessidade. E ele conseguiu, em grande parte, é lógico que a situação dessa é uma situação muito difícil, mas ele conseguiu apaziguar a Ruanda. Então, em vários países no mundo, ele foi um negociador da paz. Olha que interessante. Até que horas que é? 9. Bom, então, a comunicação não violenta, ela é uma coisa muito bacana da gente pensar, né? E principalmente quando você tem que mediar situações de grupos que têm necessidades diferentes e aí um está agredindo o outro. Então, quando você usa a comunicação não violenta, você estabelece um nível de comunicação adequado, amoroso, e isso aí é um pilar importante da nossa cultura do afeto.
Aí, nós temos uma outra questão muito interessante, que são as 5 linguagens do amor. E essa questão das 5 linguagens do amor, ela fala o seguinte: o que você precisa, em primeiro lugar? Você precisa de fazer com que você fale palavras doces. Todo mundo gosta de ouvir palavras doces. Então você chega para uma pessoa, você elogia, você vê o que ela tem de bom. Uma época da minha vida, eu trabalhei com vendas. E eu tinha um supervisor que ele chegou para mim e disse assim: você pega o que esse anfitrião tem de bom e você elogia. Só que o camarada, ele tinha uma testa meio deformada, aliás, bastante deformada. Ele tinha quase que uma marquise aqui na fronte. E eu olhava para aquilo ali, eu só conseguia enxergar aquela deformação. E eu fiquei tentando, mas o que esse cara tem de bom? Eu não achei, simplesmente eu não achei nada de bom. Aí o supervisor pegou a palavra, olhou para o camarada e falou assim: que sorriso lindo que você tem. Quando eu olhei para os dentes dele, realmente os dentes todos brancos, todos alinhados, sabe? Eu simplesmente não vi. Então, você falar palavras doces é a primeira coisa que a linguagem do amor entende. Não importa os defeitos da pessoa, veja o lado positivo. Bom, então a primeira linguagem do amor é exatamente essa questão das palavras doces. A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. Só mais uma coisinha sobre palavras doces. Vocês lembram daquele filme Ghost? Lembra que ele nunca falava te amo? Ela dizia assim, eu te amo, e ele falava idem, né? Faltou o quê? A palavra doce, né? Quando ele desencarnou, aquilo ficou tão pesado que ele sentiu a necessidade de falar para ela que ele amava ela. Olha que interessante. Muito bem, mas a segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Imagina que você trabalhou arduamente e que você está levando para casa um relatório importantíssimo. Só que esse teu relatório, você está angustiado porque você precisa entregar no dia seguinte. No dia seguinte você tem uma reunião, aquilo ali precisa estar pronto. E aí chega o teu filho e diz assim: olha pai, eu estou conseguindo mudar de fase no videogame. Videogame é um assunto que não te interessa, você está angustiado pelo relatório que você precisa terminar, e o teu filho vem no momento mais nobre, no momento que você está ali seco para acelerar aquele teu trabalho, e pede a tua atenção. Então, você vai ter 15 minutos para ficar com ele. A questão é você passar os 15 minutos com ele, para ele. Então, imagina você chegar e falar assim: filho, que coisa legal, quer dizer que você consegue dominar esse jogo. Explica para o pai aqui como é que você faz. E aí você fica lá e ele te explica como é que faz no controle, e o que ele já conseguiu, e que ele é melhor do que o amigo dele, e que ele já teve uma série de vitórias. E você está ali vibrando com ele, você está ali dizendo: filho, eu estou aqui junto com você. Percebe? Isso tem um valor gigantesco para o teu filho. Então, o tempo de qualidade é algo que a gente não pode nunca, principalmente com as pessoas com quem nós compartilhamos os talheres, que não estão na nossa família e por acaso existe uma razão espiritual para estar ali. Mas é muito relevante que você, aquele tempo que você esteja ali, você realmente se dedique totalmente a conversar, a mostrar: eu estou aqui.
Não importa se na televisão está saindo a pesquisa eleitoral, que você estava louco para saber o resultado. Não importa se era a greve da tua empresa que vai dizer se você vai ter que trabalhar amanhã ou se você vai ter que ir no confronto amanhã. Isso passa a ser secundário. O importante é você estar ali com o teu filho e mostrar para ele que você está presente. Terceira linguagem do amor. O ato de servir. Então, por exemplo, imagina que você vai sair daqui e você vai para Planaltino. E imagina um irmão que chega e diz assim, puxa, eu preciso ir lá para o Gama, no outro extremo do DF, porque a minha mãe passou muito mal essa noite e eu sinto que eu preciso até lá. Imagina que esteja uma greve de ônibus. Então, ela tem uma gigantesca necessidade. Aí, você pegar e dizer assim, bom, eu vou chegar atrasado, eu tinha uma série de coisas para fazer lá em Planaltino, mas eu vou priorizar servir essa irmã. Aí você pega o carro, leva ela até o Gama, e ela chega para você e diz assim, mas você não ia para outro lugar? E você vira para ela e diz assim, não, eu estava indo lá para o Gama mesmo. E você vai e serve. Só tem um detalhe. Não faça isso na máscara. O que é a máscara? A máscara é uma atitude inconsciente em que você chega e diz assim, bom, ela tinha uma necessidade grande de Gama, eu não podia dizer não. Então eu fui obrigado a ir com ela até o Gama. E aí no caminho você diz assim, nossa, como eu gastei gasolina, como é longe, como eu vou perder tempo. E você fica internamente ruminando umas ideias negativas. Servir não é isso. Servir é você se dispor a dizer, não, nesse momento eu vou levá-la para o Brasil até o Gama. Deixa ela lá no Gama, lá no extremo sul do DF, depois eu volto, pego aqui a BR-040, pego a Hebe aqui, né? Vou para Sobradinho, vou lá para Planaltino. É isso que é o servir. Então, o ato de serviço, o ato de servir, também é uma grande linguagem do amor. Vocês costumam, já sei que vocês vão lá na visita dos velhinhos, né? Vocês têm cuidado de fazer um toque de pele, você tocar a pele das pessoas? Uma das maiores necessidades que eles têm não é material, é a necessidade de ter pele com pele. Quem visita orfanato sabe que as crianças, você chega lá, elas ficam te brincando. Por quê? Porque elas não têm esse toque afetivo. Então, você chegar lá e dar esse toque de pele é algo assim extremamente valioso. Esse é a quarta linguagem do amor. E ainda tem mais uma, que é meio prosaica. Todo mundo gosta de ganhar presente, não é verdade? Mas o presente não precisa ser algo material. Você pode dar um cartãozinho, você pode dar uma flor, você pode dar uma caixa de bombom, você pode passar para a tua esposa um WhatsApp dizendo assim, pô, me deu uma saudade enorme do seu cheirinho. Percebe? Isso tudo ela vai receber como um presente. É um presente que não tem valor material, mas tem um valor afetivo gigantesco. Então, essa é a quinta linguagem do amor. Bom, aí a gente vai para mais um pilar. A lógica da abundância. Eu tenho um amigo que ele quis dar de presente para a esposa uma viagem no navio. E
ele pegou e falou: amor, eu fiz umas economias e nós vamos num cruzeiro. E aí era uma viagem de 7 dias. Só que ele chegou para ela e falou: olha, mas você sabe, a nossa situação financeira é difícil, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar uma quantidade boa de pão com sardinha e nós vamos botar o pão com sardinha lá no freezer não, como é que chama aquela geladeira pequena? No frigobar da cabine. E eles assim fizeram. Chegava a hora das refeições, eles corriam para a cabine e comiam lá o pão com sardinha. Só que chegou no 5º dia e ele encontrou um amigo lá no cruzeiro, que ele não tinha visto. Muita gente, o cruzeiro é muita gente, né? E aí o cara chegou e falou assim: cara, você não pode perder o jantar de hoje, porque hoje é um chefe tailandês, é uma comida especialíssima, todo mundo elogia, é o ponto alto da cozinha. E ele abriu o jogo com o cara. Você sabe o que é? É que a minha situação financeira está difícil e eu peguei e trouxe uma quantidade de pão com sardinha, e todas as vezes que a gente vai lá chama a gente para comer, a gente sobe para a nossa cabine para não gastar dinheiro e nós comemos o pão com sardinha. Aí um amigo dele chegou e falou assim: deixa eu ver o teu bilhete. Aí quando ele olhou o bilhete, ele falou: mas o teu bilhete é igual ao meu, é all inclusive. A comida estava incluída, percebe? Então, o que eu quero colocar com isso? Quantas vezes na nossa vida a gente pensa, em vez de pensar pela lógica da abundância, a gente pensa pela lógica da escassez. Só que eu estou falando não da escassez material, não da abundância material. Eu estou falando da abundância de afeto. Você abraçar o seu filho, você dizer que ama ele, você elogiar, validar ele. Tudo isso aí tem a ver com essa lógica de abundância. Então, é muito importante você mostrar para as pessoas que nós podemos ter um banquete de amor. E às vezes eu vejo pessoas discutindo por coisas irrelevantes. E a escassez desse amor gera intriga, gera desamor, gera desvalor, a pessoa se acha pouco valorizada, entende? E isso às vezes destrói uma amizade, destrói coisas fantásticas. Então, a lógica da abundância é um pilar importante também da cultura do afeto. Vocês lembram daquele livro da Poliana, da Elizabeth Porter? Esse livro é um livro muito antigo, mas esse livro ele tem um conceito que eu acho assim espetacular. Alguém aqui leu esse livro? Não? Ninguém? Leiam, viu? Porque o livro é espetacular. Mas tem uma questão que eu acho muito interessante. A Poliana era filha de um pastor evangélico inglês. E naquela época, no final do século XIX, o pastor-chefe pediu para o pastor, que era o pai do menino, e disse assim: olha, você vai para a África e você vai pregar lá na África. Você tem todos os recursos para construir a igreja e você vai então pregar lá. E aí ele foi, pegou a família, a mulher e a filha de 13 anos, e foi lá para a costa da África. Só que ele chegou lá, a etnia era completamente diferente. A língua era completamente diferente. A idade das moças também era bem diferente da idade da filha dele, da Poliana. E aí, conforme o tempo foi passando, a menina começou a ficar entediada e entrou numa depressão. Aí passou um navio subindo para a Inglaterra, que aportou lá na costa da África.
E esse pastor, o pai da menina, chegou para ela, chegou para o pastor que estava subindo e disse assim, olha, vou te pedir um favor, peça para o nosso pastor-chefe, porque no mês que vem, daqui a 2 meses, vai ser o aniversário da minha filha, da Poliana. E peça para ele mandar uma boneca, porque minha filha está aqui deprimida, ela não sabe falar a língua da comunidade e ela está muito depressiva. E o pastor chegou para ele e falou, olha, não se preocupe, considere resolvido. Eu vou com esse navio, na volta vai chegar um navio aqui com uma boneca, pode falar para a tua filha que ela vai conseguir uma boneca para brincar. A boneca naquele tempo era uma coisa rara, né? Não era uma coisa tão simples como é hoje. E aí a menina ficou vibrando, porque ela ia receber uma boneca. Só que passaram-se uns 2 meses, e quando chega o navio, eles desembarcam todos, e a única coisa que sobrou era um par de muletas. E aí a filha veio revoltada falar com o pai. Pai, aquele pastor-chefe é um farsante, ele prometeu que ia trazer minha boneca. E aí, olha o que eu recebi, um inútil par de muletas. E o pai da menina, um pastor bem elevado moralmente, ele chega para ela e diz, filha, você precisa aprender a jogar o jogo do contente. E ela então pergunta para ele, mas pai, o que é esse jogo do contente? E ela então ele chega e diz assim, filha, o jogo do contente é nós ficarmos contentes com as coisas que Deus dá para a gente. E a filha chega e fala, mas pai, como é que eu posso ficar contente de receber 2 muletas completamente inúteis? E aí o pai vira para ela e diz, filha, você não percebe? O fato delas serem inúteis devia ser motivo para você ficar contente. Você já pensou se você tivesse desesperadamente esperando por essas muletas? Olha que coisa maravilhosa, você não precisa das muletas. Então fique feliz por você não precisar das muletas. E a história da Poliana, ela vai, perde o pai, perde a mãe, aí ela vai viver com uma tia na Inglaterra, e essa tia é uma pessoa bem sovina, né, que não conheceu a cultura do afeto, e tem um lance lá que ela bota ela a tia põe ela numa casa gigantesca, com 300 quartos, mas bota ela num quarto pequenininho, lá em cima, então ela tinha que subir vários andares de escada, e aí ela chega e diz assim, mas aqui não tem espelho. E aí ela lembra do pai falando do jogo do contente e diz assim, que bom, então eu não vou poder ver as minhas sarnas. Olha que interessante, né? Então, aquele jogo do contente faz com que mesmo a vida dela, cada vez tendo mais e mais dores, né? Mas ela sempre encarava a coisa pelo lado positivo. Então, esse jogo do contente é exatamente a ideia de você aceitar o que a vida reserva para você. E aí, não se esqueçam daquela oração da serenidade. Senhor, faça com que eu tenha coragem de mudar aquilo que eu possa mudar. Que eu tenha resignação de aceitar o que eu não posso mudar. Mas que, acima de tudo, eu tenha serenidade para diferenciar uma coisa de outra. Porque você poder lutar e não lutar, você está sendo vítima da vida e não protagonista dela. Agora, tem coisas que realmente a gente não consegue mudar. Eu tive lá no meu trabalho 2 colegas que tiveram um acidente mais ou menos na mesma época, e as 2 perderam a perna abaixo do joelho. Uma coincidência. Uma chegou e falou assim, minha vida acabou. Eu namorava, eu dançava, eu corria, eu andava de bicicleta, eu patinava, agora eu não vou poder fazer mais nada disso. Minha vida acabou.
E ela passou a dedicar o resto da vida a simplesmente esperar o caixão. Foi isso que se resumiu a vida dela, entrou numa depressão. A outra, sabe o que ela fez? Ela pegou e resolveu dar uma festa. E ela falou o seguinte, ela não tinha nem colocado a prótese ainda, ela estava com aquele cotoco de perna aparente. Ela chegou e disse assim, gente, eu me recuso a ser infeliz porque eu perdi um pedacinho da perna. Eu vim dar essa festa para comunicar para vocês que eu vou continuar sendo a mesma pessoa alegre, que vive a vida com energia, apreciando a vida. Então, entenda que o que importa não é o que acontece com vocês, mas sim como que você vai reagir ao que acontece com você. Então, essa capacidade de encarar as perdas da vida e superar, ela é vital para você ser feliz. Né? E eu digo uma outra questão também muito importante para a felicidade, que é o propósito de vida. O que é o propósito? O que é o propósito de vida? O propósito de vida não é uma formação acadêmica, não é uma fonte de renda, não é uma terapia ocupacional, não é um rótulo que você põe na tua vida, ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou psicólogo, não é nada disso. A grande questão é você perceber que o que dá o sentido à tua vida é você fazer sentido a outras vidas. Você já pensou na nossa querida Madre Teresa, mentora dessa casa de amor, ela chegar e dizer assim, ah, meu Deus, hoje é domingo, está passando fantástico, que porcaria, amanhã eu vou ter que trabalhar. Dá para imaginar uma cena dessa? Ela não sabia o que era sábado, o que era domingo, o que era segunda-feira, porque 24 horas por dia, ela tinha um propósito de vida, que era reerguer aquelas pessoas que caíram dentro da sarjeta, que estavam lá na sarjeta, aquela pessoa que bebia, que estava drogada, né? E para ela pegar aquela pessoa, abraçar aquela pessoa e, de alguma maneira, fazer a pessoa se sentir melhor, essa era o grande sentido que a vida da Madre Teresa tinha. Então, a Madre Teresa sempre foi extremamente feliz. Eu não sei se vocês sabem, mas na história dela, houve uma vez que ela foi com algumas outras madres e um cachorro raivoso mordeu uma colega dela, né, uma outra madre, e essa madre desencarnou. Na semana seguinte, estava ela de volta na mesma casa, continuando aquela missão. Percebe? Porque ela tinha aquele propósito de vida. Então, quando você estabelece um propósito de vida para você, tem que ser algo espiritual, tem que ser algo profundo, que você se ligue à sua essência. E quando você exerce esse propósito de vida, você se transforma numa pessoa muito feliz. Gente, o meu tempo está no final. Eu só queria deixar para vocês uma mensagem que eu acho importante a gente gravar. Não existe força superior ao amor. Eu não sei se vocês viram, mas teve um Fantástico em que havia um casal que tinha um único filho único. E um assassino, um ladrão, entrou dentro da casa deles e baleou o filho delas e matou o filho delas. E aí teve uma audiência lá que elas foram conhecer o assassino, e quando elas foram conhecer o assassino, eles se apiedaram do assassino. E o cara pediu perdão para eles. E aquilo foi tão relevante que eles adotaram o assassino do filho deles em substituição ao próprio filho. Então, durante muitos anos, eles iam lá na cadeia levar comida para o assassino do filho deles. Sabe que coisa? Então, isso daí, com certeza,
fez eles chegarem no plano espiritual num nível muito elevado, né? Eu recomendo um livro chamado Mulheres Fascinantes, da Cirineia Mateu. A Cirineia Mateu é a médium que escreveu, né? E o autor é um russo, escritor russo. Meu Deus. Hã? Tolstói. Leão Tolstói. E o Leão Tolstói, ele escreve muito bem, mas tem uma historinha. Eu te peço só um pouquinho de indulgência, passar um segundinho. O Leão Tolstói conta a seguinte história. Tinha uma menina de 6 anos que era extremamente feliz com a família, na época de Jesus, e aí veio um grupo de romanos liderados por um determinado general que passou a fio de espada toda a família dela. Só que como é que chama aquela moça que cuida dela, a ama dela, né? Uma de leite dela, chegou e falou assim: corre aqui para dentro do móvel. E ela rolou e ficou debaixo de um buffet. E aí os romanos não viram que ela tinha ficado ali, mataram a amazinha dela, mas ela foi a única pessoa da família que escapou. Então você imagina uma menina de 6 anos que teve a família toda dizimada. Aí, logo depois, os romanos vão embora e vem uma trupe de ciganos. E essa trupe de ciganos pega essa menina e leva para ser educada como cigana. E nesse momento, o que aconteceu? Ela foi educada como cigana e ela tem um encontro com Jesus. E Jesus vira para ela e diz assim: perdoa. Aquilo não fez muito sentido para ela, perdoar o quê? Né? Mas o tempo foi passando e quando ela tinha uns 20 anos, essa trupe foi para a Roma. E ela sentiu uma coisa desagradável, porque ela de alguma maneira sabia que foram os romanos que mataram a família dela. E aí ela está lá dançando, ela é uma dançarina, né, da cigana, e vem um jovem extremamente bonito, e esse jovem se interessa por ela. E aí, lá do plano espiritual, a mãezinha dela incentiva a aproximação com esse jovem. E aí acaba, quando eles estão indo embora, a trupe está indo embora de Roma, esse jovem pede ela em casamento. Mais uma vez, a mãe dela incentiva ela a aceitar esse casamento. E aí eles ficam mais um tempo para poder fazer a cerimônia. Aí no dia da cerimônia, o pai do rapaz chega. Adivinha quem é o pai do rapaz? Exatamente o general romano. Não é? E ela então fica que ela reconhece que foi ele que comandou o massacre da família. E mais uma vez, a mãezinha dela lá no plano espiritual intui ela para aceitar a situação. E ela se lembra das palavras de Jesus do perdoa. E aí, o que acontece? Ela tem que se relacionar com o sogro, que é uma pessoa difícil. Além de ser uma pessoa difícil, foi o algoz da família dela. E ela vai suportando, até que chega um momento que esse general, ele cai de cama e não se levanta mais. Uma doença incurável e degenerativa. E acaba sobrando para ela, como nora, de cuidar desse general. E a mãe dela sempre apoiando a ideia. E ela vai cuidando, até o momento que o sogro dela morre. E ela percebe que naquele momento ela já estava morrendo, ela chorou a morte daquele sogro. Né? Então, ela chega no plano espiritual, aí você vê o relato da moça, né? Ela dizendo agora, ela falando como espírito. Quando o nosso irmão Leon veio me pedir os relatos daquele diálogo com Cristo, eu não podia negar isso a ele, porque isso fez um bem enorme para mim na minha chegada ao plano real, que é o plano espiritual. Então, veja que algo terrível, né? Um general romano matar a
família dela e depois ela ser obrigada a conviver com ela, é uma coisa terrível. Mas, conforme eu ia dizendo, não existe força superior ao amor. E por ela ter o mérito de ter colocado o amor em primeiro lugar e ter cuidado com o afeto daquele sogro, fez com que ela desse passos gigantescos na escada de Jacó, na nossa evolução espiritual. Então, quando ela chegou no plano espiritual, ela chegou num nível muito elevado, né, porque ela obedeceu à ideia do Cristo de perdoar. Então, isso era só para a gente ilustrar a ideia de que não existe força superior ao amor. Gente, eu agradeço a atenção, peço desculpas aí que eu passei um pouquinho do tempo.